Esses passos aqui atrás de mim são os únicos e mais importantes para que você consiga, de fato, dar manutenção em motores monofásicos. E depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dificuldade em fazer isso. Desde claro que você anote o que eu vou te ensinar. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e ajudo você, eletricista, a se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. E nesse vídeo de hoje, você vai entender de fato como dar manutenção em um motor monofásico de uma maneira simples, mas completa. De uma maneira fácil de entendimento, no entanto, muito versátil e, é claro, né, fazendo com que você desenvolva uma das habilidades mais importantes para o eletricista, que é dar manutenção, identificar defeitos, beleza? Bora lá então? Bom, para a gente começar aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa série de vídeos nossos a respeito de manutenção vai depender muito de você para que a gente continue. Então põe nos comentários aqui se você gostou, teve o vídeo anterior e teve agora esse novo vídeo específico de motor monofásico, né? Gostou? Bacana. Me dá um like aqui e coloca também nos comentários qual que é o próximo componente que você gostaria que eu fizesse aqui, uma rotina, um fluxo de manutenção como esse aqui. Show de bola? Bacana, vamos lá então. Vamos imaginar o seguinte: o nosso motorzão monofásico apresentou um defeito, ele não está funcionando. Eu já fiz a rotina de manutenção anterior, do vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição, nos cards aqui para você. E aí eu percebi, por exemplo, que o problema é o motor, não é o sistema de alimentação, não é o contator, não, é o motor. Eu preciso analisar, ver se ele está tudo ok com ele, está funcionando, assim por diante. Como é que eu faço a análise do motor em si? Essa é uma pergunta típica, né? Como é que eu sei se ele está com defeito ou não? Vamos lá, vamos começar aqui então? Olha só, eu tenho, primeira coisa que eu vou fazer aqui, óbvio, né? Vou desconectar o meu motor da fonte de alimentação, né? Então vou desconectar os terminais dele e vou, primeira coisa, identificar os terminais. O que vem a ser identificar os terminais? Encontrar quais são as numerações, os cabos corretos ali, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Às vezes, como é motor monofásico, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 8, não é isso? Mas beleza, identifiquei os terminais. Por que identificar os terminais é o primeiro passo? Porque o próximo passo é testar as continuidades. Testar a continuidade, só que aí eu tenho que entender as máquinas elétricas. Não adianta eu querer fazer a torta direita sem conhecer o que é o motor monofásico. Eu sei que o motor monofásico ele tem dois conjuntos de bobinas de trabalho, ou seja, que funciona de fato, e um conjunto de bobina que é auxiliar, só para a partida do nosso motor. Então eu testo a continuidade de todos os conjuntos de bobinas. Então, primeiro conjunto de bobina, segundo conjunto de bobina de trabalho, para quê? Para que eu tome a primeira decisão aqui, que eu já vou comentar daqui a pouquinho. Depois eu tenho também que fazer uma análise do terceiro conjunto de bobina, que é a bobina auxiliar, para que eu tome essa outra partida aqui, ó. Tudo bem? Só que no caso do terceiro conjunto de bobina, não é entre os terminais, por exemplo, 5 e 6. Não é entre os 5 e 8. Eu tenho que lembrar que eu tenho um capacitor, né, entre o conjunto de bobina. Então eu vou ter que desconectar o capacitor para fazer a medição do nosso motor monofásico, certo? E como é que eu faço isso? Eu desconecto aqui o capacitor, realizo a medição e vejo no multímetro se está ou não com continuidade. Legal, feito isso, testei as continuidades das bobinas. Ok. Testei e anotei o que aconteceu. Primeira tomada de decisão. Bobinas de trabalho, ok? Ou seja, primeiro e segundo conjunto de bobina. Estão ok? Estão ok. Vou para a próxima etapa. Não está ok. Então eu tenho que entender. Eu tenho um reparo a fazer, cabo rompido ou algo parecido, ou eu tenho que substituir o motor? Então eu tenho essa decisão. Quando eu faço essa decisão, reparo ou substituo o motor, eu reinicio o processo, mas eu faço toda a análise de novo e volto para saber o que aconteceu. Legal, sim, bobinas de trabalho estão ok. Beleza, então vamos para a próxima etapa aqui, ó. Bobina auxiliar, o terceiro conjunto de bobina, está ok? Se não, reparo ou substituição do motor. Se sim, eu vou para a próxima etapa. O fato é que se o conjunto de bobina está com problema, muito pouco provável que você faça manutenção ou rebobinamento do motor aí na empresa onde você atua ou no seu cliente. Você vai levar isso para uma empresa terceirizada, né? Se você faz isso, então você pode pegar e mandar para a pessoa ou você mesmo vai fazer essa etapa, né? Pois bem, bobina auxiliar está ok, Everton, mas mesmo assim o motor está com problema. Vamos continuar aqui então, ó, próxima etapa.
testo o capacitor de partida. Eu testo o capacitor de partida com um dispositivo que me permita realizar esse teste. Eu tenho aqui um alicate amperímetro que também faz a medição de capacitância dos capacitores, né? Então eu vou lá e testo o capacitor de partida para que eu consiga entender se ele está ok ou não. Como é que eu sei que ele está ok ou não? O nosso capacitor, ele tem as informações, características dele, de capacitância, né? Ó, tem aqui, ó, 193 microfarad. Eu tenho que testar e ele tem que me dar essa informação ali na hora em que eu estou fazendo o teste. Então tem que apontar algo próximo com uma tolerância de 193 microfarad, certo? Não está nessa tolerância, está bem fora. Vou trocar o capacitor, quer ver só? Capacitor está ok? Não, substitui o capacitor. Substituo o capacitor, retorno. Opa, tá ao contrário aqui, hein? Olha só. Aqui eu tinha desenhado no embalo aqui, ó. Vamos voltar, né? O capacitor está ok? Então eu venho aqui e faço... Ah, agora sim, ó. Substitui o capacitor, volta para cá. Capacitor ok? Sim. Aí eu vou para a próxima etapa, que é teste de isolamento da bobina e carcaça. Por quê? Porque eu tenho que entender se as minhas bobinas estão com baixa isolação, né? Então eu vou fazer um teste de isolamento aqui entre as bobinas e carcaça. Bobina 1, bobina 2 e bobina 3, entre elas, bobina 1, bobina 2 e bobina 3, entre ela e carcaça. Eu faço isso com um migômetro, tá? Mas eu não vou entrar fundo aqui, porque nós temos um vídeo que eu mostro exatamente como fazer isso. E como que eu analiso se tá bom ou não aquela resistência de isolamento, né? Você pode assistir, que vai estar no link aqui, vai estar no card, vai estar na descrição. Dá uma olhada nesse vídeo que é um pouquinho... deixaria esse vídeo aqui muito longo. E é uma etapa exclusiva para vocês. Legal. Testei isolamento da bobina do motor entre bobinas e carcaça. Isolamento, ok? Opa, olha só essa seta aqui, ó. Isolamento, ok? Se sim, acabou, o motor tá bom. Não tem o que falar. Não está ok. Deixa eu até fazer uma seta aqui para não confundir, ó, a direção da análise. Não está bom. Então, ó, reparo ou substituição do motor. Porque se a resistência de isolamento não está ok, então eu tenho que substituir ou reparar o motor. Às vezes é só um banho de verniz, tanto aqui quanto nesses passos aqui, ó, né? Mas não, aqui não, a continuidade tem que dar bom, senão sem chance, tem que substituir o motor mesmo, né? Mas aqui um banho de verniz às vezes resolve, às vezes não. Então eu tenho que fazer essa análise e mandar para fora. Trocou, substituiu, isolamento ok agora? Sim, fim, acabou, resolvi o problema. Esses são os únicos passos para você conseguir dar manutenção no motor monofásico e ter de fato ali uma consciência de manutentor na área de elétrica, ou seja, um eletricista de manutenção, seja você um eletricista independente ou um profissional que está trabalhando na indústria prestando esse tipo de serviço ali dentro do chão de fábrica, por exemplo, como o CLT, beleza? Quer aprender mais coisas como essa aqui? Ó? Então é melhor você não perder a nossa oportunidade de Black Friday aqui em novembro de 2024. Então clica no link da descrição e corre lá para conhecer a condução especial que nós estamos fazendo para novembro, para Black Friday aqui da comunidade Eletricista Classe A, onde você vai ver isso e ó, muito mais coisas. Até lá!